Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, comigo André Afonso Monteiro, e aqui mais uma vez Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Seja bem-vinda, Miranda. Que Jesus nos conduza. E Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. Vamos lá, Eduardo. Vamos ser simples e objetivos. Vamos nós. Isso é com a Miranda mesmo. A língua de fogo, vamos lá. Olha que você vai se surpreender. As línguas de fogo profetizarão. Vamos lá, então. Item 46 do capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita. Diz Kardec: as duas primeiras revelações, sendo produto de um ensino pessoal, foram inevitavelmente localizadas, isto é, apareceram em um só ponto, em torno do qual, aos poucos, a ideia foi se propagando. Mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem o conquistar inteiramente. Então aqui, vamos fazer uma pausa aqui para a gente respirar. Então Kardec aqui ele vem falando dos fundamentos da revelação espírita. Nos itens anteriores, na nota de rodapé, ele fala dessa despersonificação da doutrina, em que nas revelações anteriores, as revelações estavam nas pessoas de Moisés, no primeiro ou no Antigo Testamento, e na figura de Jesus no Novo Testamento. E a terceira revelação, ela sai da pessoa, ela não fica centrada na pessoa de um profeta ou de um Messias. Kardec, ele sai dessa, digamos assim, dessa possibilidade, e ele diz que a doutrina é dos espíritos, e não centrada na figura e na pessoa dele, Allan Kardec. E muito pelo contrário, com uma simplicidade e humildade, Kardec diz que a ele coube apenas essa dedicação de fazer esse trabalho metódico, de comparação, de quase que um trabalho basicamente material, manual, de receber essas informações e classificá-las. E ele diz até que qualquer um poderia tê-lo feito. O que para mim eu acho complicado essa fala de Kardec, porque... humildade, né? Qualquer um credenciado por Jesus. Quer dizer. É isso mesmo. Mas é importante essa humildade, né? Kardec não se colocava como alguém superior, infalível, né? Ele tinha plena consciência de que ele estava ali executando o papel dele, o trabalho dele, mas quando você lê o livro Obras Póstumas, você percebe claramente no diálogo dele com o Espírito de Verdade que ele não tinha a menor noção. O próprio Espírito de Verdade fala para ele assim: não te pense que bastará publicar 1 livro, 2 livros ou 10 livros para depois ficar descansando tranquilamente. Terás que expor a tua pessoa. E o Espírito de Verdade fala que era uma doutrina que viria abalar e transformar o mundo inteiro. E Kardec fala: naquele momento eu ainda não tinha noção. E na revista Espírita, quando ele fala da missão dele também. É isso que foi colocado no Obras Póstumas, é a mesma coisa, né? Então Kardec fala que naquele momento ele não tinha ideia do que era aquilo que ele estava começando a se envolver, né? Quando tem a primeira revelação sobre a missão dele. E ele sempre se colocou numa posição de muita humildade, né, diante dessa tarefa, que é a característica das grandes almas. Nós é que somos arrogantes, nós é que somos prepotentes. As grandes almas são extremamente simples. Jesus, gente, governador do planeta. Jesus falou: eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim para servir. A gente quer ser servido, a gente quer mandar, a gente quer dominar, a gente quer se fazer ser obedecido. E ele falava sobre isso, né? Que ele quiser ser o primeiro, que seja o último. Na sua passagem, mas enfim.
Tem aquela questão do lava-pés também, que ele dá um sinal de humildade, né? Aquela passagem do lava-pés. Esse cingiu de escravo. Ele usou um avental que os escravos que usavam naquela época. Porque quando você chegava na casa de um judeu, ele oferecia a você uma recepção, né? Dependendo da sua hierarquia dentro do movimento judaico, seria um beijo na mão ou na face. E ungia o topo da cabeça com azeite. E depois convidava você e um escravo vinha para lavar seus pés. O Haroldo diz que depois de você caminhar no deserto da Judéia, lavar os pés é como se você banhasse perispírito. Entendeu? Jesus fez isso, lavou os pés. É interessante, não é? Preparando eles para a jornada que teriam que enfrentar. Que enfrentar. E é interessante também que Kardec nunca disse, né? Fora de Kardec não há salvação. Ele diz que fora da caridade não há salvação. Ele nunca trouxe também o espiritismo como a salvação. Ele diz, fora da caridade não há salvação. Ainda que a gente precise muitas vezes do espiritismo para poder compreender essa forma de caridade, mas ele nem o próprio espiritismo ele coloca como a fonte da salvação. Ele diz que é um caminho, mas não como a salvação. Caminho. Não. Entendeu? Ele despersonificou-se porque até Kardec não era mais uma personagem. Era referência a um ser que tinha existido. Naquele contexto, Kardec não existia. Ele usou o pseudônimo de um ser que ele representou numa personalidade noutra encarnação. Aí nós personificamos Kardec, né? Tem uma passagem, uma entrevista que o Divaldo Franco deu, que ele falou que um companheiro, um confrade, disse para ele que Joana de Ângeles é muito difícil entender a linguagem de Joana de Ângeles, e essa pessoa também falou que estudar o espiritismo era complicado, que tinha muitos termos de difícil compreensão. E aí o Divaldo falou para ele, mas meu irmão, não precisa estudar nem Joana, nem o espiritismo, basta você amar. Aí a pessoa respondeu para ele, mas eu não consigo amar. Eu falei, então você vai ter que estudar a Joana, vai ter que estudar o espiritismo, a doutrina espírita, porque eles vão te ensinar esse caminho ali de você amar. Então a gente vê que a religião e o espiritismo como essa nossa bússola orientadora, ela tem o efeito de nos conduzir e nos aproximar de Deus. E cada um que vai entender qual é o caminho mais fácil ou mais apropriado que ele vai conseguir chegar a esse objetivo de entrar nessa comunhão definitiva com Deus. Cada um é que vai se descobrir como que eu posso atingir o meu objetivo, que é entrar nessa comunhão divina. Qual o caminho mais fácil para mim? Qual é a religião que mais facilmente vai me conduzir a esse caminho? É interessante porque nós tendemos a ficar com preconceito das distorções religiosas. Por isso que no contexto de ensinamentos da doutrina vieram espíritos que se destacaram noutras compreensões religiosas, como nós citamos no programa anterior. Porque ali é a moral, é o homem de bem. E o homem de bem, no islamismo, existem homens de bem. Sim. Então você pega a distorção do Islã para julgar o muçulmano, e não é assim, né? Você pega a distorção de outros movimentos religiosos para julgar o religioso, e também não é assim. Então, eu sempre coloco, o objetivo da doutrina espírita não é formar médios, mas homens de bem. Sim. Eu fico imaginando aqui, né, Kardec falando, porque no primeiro momento Moisés, depois o próprio Cristo, mas para a mensagem chegar a vários pontos do planeta, era muito complicado. Você vê que o próprio Jesus, né, tem os apóstolos que depois começam a divulgação. Depois Paulo toma esse trabalho para ele, né, de levar a doutrina cristã para todos, porque havia uma ideia de que ela devia ficar circunscrita ao povo judeu, e foi feito todo um movimento para isso. Tiago trabalhou fortemente para associar a mensagem de Jesus como mais um livro, talvez, ali dos profetas, ficaria dentro do contexto judaico, mas Paulo entendia que não, que tinha que levar a mensagem de Jesus para todos, né? Para os gentios. E aí começa o trabalho de Paulo de fundar igrejas. Aí você imagina, aí uma igreja aqui, outra igreja lá, e depois para manter contato com as igrejas era uma dificuldade.
Aí começou a fazer as epístolas. Então, para chegar a mensagem, levava muito tempo, ainda mais em outras partes remotas, né, do planeta. Com o advento do Espiritismo, foi completamente diferente, que é o que a gente vai ler agora. Diz Kardec aqui: a terceira revelação tem isto de particular: não sendo personificada em um indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se transformaram em centros ou focos de irradiação. Com a multiplicação desses centros, pouco a pouco seus raios se encontram, como os círculos formados por uma quantidade de pedras atiradas na água, de tal sorte que, em um determinado tempo, acabarão cobrindo toda a superfície da Terra. Essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse surgido em um único ponto, se fosse a obra exclusiva de um homem, teria formado seita em torno dela, e talvez meio século se passasse sem que ela atingisse as fronteiras do país onde nascera, enquanto que após 10 anos já tem marcos fincados de um ponto ao outro. Lembrando que quando Kardec escreveu, muito provavelmente esse item aqui, a última versão, digamos assim, da Gênesis foi 1869, a versão definitiva no Livro dos Espíritos foi 1857, nós temos 12 anos, né? Então, mas quando ele escreveu isso aqui, tinham 10 anos de quando mais ou menos ele começou a eclodir aqueles fenômenos da doutrina espírita. E a gente lembra também que, contemporâneo a Kardec, existiram outros pontos, né, em outros, como nos Estados Unidos, as irmãs Fox também, que começaram a dar esses sinais do espiritismo, essa comunicação, né? Na verdade, assim, os espíritos começaram a se comunicar, a dar manifestações em vários pontos do planeta. E o que a gente se lembra, mais especificamente que a gente se recorda, é o fenômeno das mesas girantes, da qual Kardec foi estudar, e temos também as irmãs Fox lá nos Estados Unidos, né, que também começaram esse fenômeno de comunicação com os espíritos. E aí isso começa a, digamos assim, a eclodir em outros pontos também. Kardec se comunicava com médium do Brasil, com médiums ele relata Rússia. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, que ele se correspondia com mais de 1000 centros espíritas espalhados pelo mundo. Sérios. Ele falava centros sérios. Imagine como é que ele chegou a esses 1000, né? Quantos não devem ter existido? Olha as cartas. E a Meli filtrando com ele. Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Foi um trabalho impressionante. Nós não temos como avaliar. Tanto é que a própria saúde dele ficou comprometida. A ponto dos espíritos alertarem a ele que ele precisava também cuidar do corpo, porque ele agia como se já tivesse desencarnado, né? Não parava para comer, não parava para dormir, era o tempo todo na tarefa, né, de desenvolver absorvido. A doutrina. Totalmente absorvido. Era o alimento dele. É o que ele diz aqui, ó. Essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse surgido em um único ponto, e se fosse obra exclusiva de um homem, acho que ela ia ficar muito circunscrita, né, a uma região e aquela pessoa também. Uma rede. Porque o Evangelho de Jesus precisa alcançar todos os cantos da Terra. Eu fico refletindo que no atual momento, com a globalização e com as redes sociais, em todos os cantos da Terra, de alguma forma, já chegou. Agora, aqueles que estão receptivos, aí é diferente. Sim. E a manifestação dos espíritos, como ele coloca aqui, ela ocorre, ela sempre ocorreu, em todos os tempos, mas de uma forma organizada e simultânea, foi quando o Consolador chega à Terra. Isso aí, Então, em todos os lugares, os espíritos se manifestaram, todos. Não há lugar que eles não tenham se manifestado de uma forma contundente. Mas cada lugar, eles respeitaram o entendimento, a cultura. Eles não violentaram ninguém. É isso que os espíritos até explicam a Kardec, que Kardec questiona no Livro dos Espíritos por que eles falavam de forma diferente de acordo com o lugar que eles estavam. Eles disseram, para não ferir suscetibilidades. A gente primeiro tem que chegar, entender que aquelas pessoas têm um entendimento, né? Não pode sair falando qualquer coisa. Eles até citam Maomé. Você não pode chegar e falar para uma pessoa que segue Maomé os equívocos de Maomé. Você tem que ir utilizando aquilo que tem de bom ali para poder levar a mensagem. Por isso que os espíritos têm linguagens diferentes de acordo com o ambiente que eles estão. Porque o único perfeito foi Jesus.
Sim. A nível dessa identificação com o Pai. É. Porque a perfeição do Cristo não é absoluta. Deus continua sendo absoluto. Agora, quando ele diz eu sou um com o Pai, é porque ele cumpre a lei e tem uma integração com o Pai. Nós vamos ver que a sua época, com aquilo que a gente pode olhar com as lentes de hoje, nós vamos encontrar distorções em algumas decisões, de repente, do Abraão. Mas a sua época ele foi homem de bem. O Moisés, você olhando hoje com as suas claridades, você vai encontrar pontos em Moisés. Mas naquela missão, naquela tarefa, ele foi o homem de bem necessário. Porque Deus não ia se valer de um acelerado para colocar mensagens de pilares para a reforma da humanidade. E aí ele precisou fazer o que deveria, até a nível de legislador civil, o que era adequado para o contexto que ele estava inserido, né? Mas continua aqui Kardec no item 47. Essa circunstância inédita na história das doutrinas dá à doutrina espírita uma força excepcional e um irresistível poder de ação. De fato, se a reprimir em um ponto em um determinado país, será materialmente impossível que a reprimam em todos os pontos em todos os países. Para um lugar onde ela seja obstruída, haverá 1000 outros em que ela florescerá. Mas ainda, se atingirem um indivíduo, não poderão atingi-la nos espíritos, que são a sua fonte. Então aqui a gente faz até uma pausa. Primeiro é que a gente nos recorda do Auto de Fé de Barcelona, onde a igreja queima os exemplares do Livro dos Espíritos que Kardec envia, e aquilo acaba se tornando uma propaganda até da própria obra, porque todo mundo começa a querer, tem curiosidade para saber a que se referia aquilo, e o fato também daquela ação para obstruir, ela não impediu que a doutrina continuasse o seu progresso de divulgação. Isso é interessante. E um outro ponto também é que muitas vezes, quando ele fala aqui, onde atingirá um indivíduo, quando ela está fundada em uma pessoa, eu já vi isso muitas vezes quando a gente se decepciona com aquele líder religioso, ou com o pastor, com o padre, ou com o próprio presidente da casa espírita. Às vezes ele faz alguma coisa, a gente tem tanta esperança, tanta fé ali naquela pessoa, a gente deposita tanta simpatia naquela pessoa, que quando ela comete um deslize, as pessoas às vezes se afastam da casa espírita, da doutrina, da igreja, uma vez porque eu me decepcionei com o presidente, me decepcionei com o médium, com o palestrante, ou com o pastor, ou com o padre, porque até a Miranda falou, perfeito só Jesus, né? Dentro daqui o mais evoluído, todos os outros de alguma maneira podem cometer equívocos. E quando isso acontece, você se decepciona. Mas por quê? Porque a minha fé, digamos assim, estava naquela pessoa. Estava concentrada na pessoa e não na doutrina a qual eu seguia como um todo. Estava personificada ali na simpatia que eu nutria por aquela pessoa. Por isso que todos podem ser pastores. O bom pastor é Jesus. Porque ele acolhe a ovelha libertando e não aprisionando no redil. É isso aí. E aí, Eduardo? Nada a declarar? Nada a declarar, vamos só meditando. Então vamos seguir aqui. Miranda também agora também está cometida agora no... Tá mais calma. Tacaram água na língua de dependendo do tema. Não, dependendo do tema. Tem temas que estimulam. Tem outros que a gente fica mais reservado, né? Ora, como os espíritos estão em toda parte, como sempre existirão, se por uma hipótese impossível conseguissem sufocá-lo em toda a Terra, ele reapareceria algum tempo depois, porque está estabelecida sobre um fato, que está na natureza, e porque não se podem suprimir as leis da natureza. É disso que devem se convencer aqueles que sonham com o aniquilamento do espiritismo. Não tem como deter, né? Foi como você falou do Auto de Fé em Barcelona, que foi a última tentativa de... Em grande escalada, né? Se pôr um freio, né, na divulgação do espiritismo. E os espíritos recomendaram a Kardec, está na Revista Espírita, está lá no Obras Póstumas, disseram não deixe que queime. Porque Kardec ainda pensou em... processar, entrar com uma ação judicial para poder impedir aquilo, tal. Os espíritos falaram, não, deixa queimar. Porque não importava, né? Não tem como queimar os espíritos.
Então a ideia, você pode queimar os livros, mas não vai queimar os espíritos. Então as ideias espíritas, elas vão se propagando com as manifestações em todos os cantos do planeta. E assim foi que a doutrina cresceu até mais e despertou a curiosidade, né? Por que queriam queimar os livros? Aí o pessoal queria saber o que era aquilo, né? O povo adora, né, saber do que é proibido, né? Esse negócio do livro dos espíritos aí, vamos ver que história é essa aí. Começa, não adianta, não teve como deter. E a doutrina teve um avanço muito rápido, né? Nós vemos que as ideias espíritas hoje, elas de alguma forma, elas estão em todos os cantos do planeta, mas de forma diferente, né? Mas de alguma maneira, a maior parte dos seres humanos já tem uma ideia muito mais bem informada sobre a vida que continua, sobre a comunicação entre vivos e mortos, cada um dentro da sua cultura, da sua religião, da sua realidade. Hoje a gente não pode negar que todos de alguma maneira já ouviram sobre a imortalidade da alma. Pode até não aceitar, mas todo mundo de alguma maneira já ouviu sobre isso. Seja nos próprios centros de Umbanda, de Candomblé, nas casas espíritas, mas de alguma maneira hoje é praticamente impossível você conversar com alguém que não tenha ouvido falar sobre a imortalidade da alma. Pode não acreditar, mas que ouviu falar, com certeza ouviu. E isso a gente deve, graças a Deus, aí também a essa globalização, essa possibilidade da comunicação, né? Ficou muito mais fácil, né, de você divulgar as ideias cristãs e as ideias espíritas, que são consequência do próprio cristianismo. Sim. A gente já está caminhando aqui para o final, mas até para a gente esgotar um pouco mais esse assunto, aí você vê hoje a facilidade que nós temos de comunicação, a própria rádio Rio de Janeiro, que antigamente nós estávamos só no AM, 1400 AM. Agora a gente está no todo o planeta. Circunscrito, né, essa regional aqui no Rio de Janeiro. E hoje, com o advento da internet e as diversas mídias que existem, a gente pode se comunicar com o mundo inteiro. Você pode estar lá no Japão, você pode ouvir, vai estar ouvindo a rádio Rio de Janeiro. Você pode ouvir. E os ouvintes, nós temos ouvintes dos Estados Unidos, da Europa, enfim, que conhecem, né? Brasileiros, né? Espalhados pelo mundo. E, na verdade, o Brasil exporta espiritismo para o mundo. Sim. Né? Como exporta o cristianismo também para o mundo. Muitas casas foram abertas nos Estados Unidos por brasileiros, na Europa também. Sim. Pessoas que se mudaram para lá e abriram casas espíritas lá. A doutrina ainda tem muito a crescer. Na regeneração, sobretudo, ela vai se transformar num ponto fundamental, né, para um norte, né, para todas as religiões, porque o lema da doutrina é o que deve unir todas as religiões. O fora da caridade não há salvação. E aí você começa até a compreender o papel do Brasil, né, nessa questão da divulgação da doutrina, e começa a exportar. Por isso, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque com essa missão, o Brasil está cumprindo. O Brasil leva a mensagem cristã espírita para todo o planeta, pregando o quê? A paz, a fraternidade entre os povos. Sim. Ela nos estimula o autoconhecimento. E o autoconhecimento é porta aberta para o crescimento do bem em qualquer lugar. Né? Porque teve um momento que o recurso, que era a mediunidade, ela foi distorcida e tratada de uma forma que não auxiliava. Então, aí você vai ver, no momento religioso, a reencarnação é retirada. A mediunidade não é considerada nem valorizada. Mas as ideias de céu e inferno, de diabo e de anjo, ficaram cristalizados. E o homem que é a ponte entre isso tudo, ficou sem a ferramenta dessa mediunidade bem aplicada, seja a influência direta dos espíritos ou indireta. Não é? Porque a mediunidade dinâmica, aquela ostensiva, ou a mediunidade sutil. Aí nós vamos observar que o autoconhecimento vai capacitar a criatura humana a ser instrumento do bem por onde estiver. Porque ele conhecendo a si mesmo, ele começa a se educar. Educando-se, onde ele estiver, ele vai semear o bem. Chegamos ao fim de mais um programa. Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Que Jesus nos conduza. Eduardo Araújo. Muita paz a todos. Amigos ouvintes, muita paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos dando sequência ao nosso estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos, como sabemos, porque estudamos juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, neste programa Luz na Penumbra, nós estamos estudando o capítulo 8º da segunda parte, uma parte em que o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a parte prática na investigação do tema, e ele nos apresenta a trajetória, os ascendentes e as consequências das opções que fizeram os espíritos por ele classificados em situações de expiações terrestres. Nós, então, estamos dando sequência a esse estudo, iniciando hoje as nossas reflexões sobre um outro caso também de expiação, porque esta é a temática deste capítulo 8º, em que o nosso Kardec nos apresenta esses espíritos assim catalogados, e ele está nos apresentando aqui mais um caso de expiação. Só para nós, mais ou menos, recapitularmos aqui juntos, porque já estudamos isso, é a questão da expiação. Qual é o conceito de expiação? É um ajustamento que a lei oferece ao espírito para, digamos assim, zerar uma conta de comprometimento perante a lei. A distinção conceitual entre expiação e provação é que provação, como o nome diz, prova, é um momento em que o espírito, como o nome diz, está submetido a uma prova para ser promovido, dependendo naturalmente da forma como ele se haja, como ele se comporte no cumprimento dessa prova. Já a expiação é um estado que não pode ser alterado, porque a lei já está aí com a situação desenhada. Em que ela difere a expiação? Também difere da provação ou da prova. É que na prova, se nós, embora tenhamos feito um planejamento pré-natal antes de encarnarmos, mas aqui pode ser que o espírito se sinta mais sobrecarregado com a escolha que fez, enfim, por algum motivo, ele pretenda tirar uma outra situação dessa situação em que ele está, e então o espírito, nesse momento, ele pode adiar a prova, ou seja, ele pode negociar um pouco com a lei, até porque diz a lei de Deus que se, os nossos mentores nos dizem, que se uma situação que está aí expiatória e uma situação provacional, na provacional o indivíduo, a criatura, pode negociar com a lei, porque às vezes a pessoa não está suportando muito aquilo que, aliás, já tinha concordado no planejamento pré-natal, mas a pessoa acha que permanecer naquela situação da qual ela não está dando conta significará que ele estará prejudicando todos os outros momentos e todas as outras faixas de correção, autocorreção, que o espírito se propôs. Então, para não perder a encarnação, ele pode adiar
essa situação provacional. Já no caso da expiação, não pode ser negociada, porque a expiação é exatamente o que não pode ser alterado. A cegueira está dentre esses casos, essas situações de expiação. E esse é o caso do nosso estudo sobre Joseph Maître, o cego. Assim Kardec o anuncia. Ele é uma criatura, um homem de classe média. Na verdade, ele estava em uma situação de modesta abastança, porque era de classe média, não tinha quaisquer provações ou privações, tinha boa educação e os pais destinavam-no à sua indústria. Então, aos 20 anos, Joseph ficou cego. E durante 30 anos na sua encarnação, porque ele desencarnou aos 50, ele experimentou ou viveu a expiação da cegueira. Fundamentalmente, nós vemos que aqui, durante os 10 últimos anos da sua existência, da sua encarnação, Joseph Maître só mantinha relações com o mundo dos encarnados pelo tato, porque aí ele também ficou surdo. Então, desde 20 anos cego e um pouco mais tarde surdo. Então, essa privação de cada um desses sentidos, visão e audição, cada uma delas já é uma expiação quando é retirada do indivíduo. Consequentemente, seria então, no caso de Joseph Maître, uma expiação em dose dupla, digamos assim. E qual a causa desta situação de Joseph Maître? Aqui está um ponto. Nós sabemos que, pela lei de Deus, tudo tem uma causa. E, na verdade, essa situação é uma situação de expiação pela cegueira de Joseph Maître. Era uma encarnação, ou foi uma encarnação, que ele teve como finda aos 50 anos. Então, a sua existência foi exemplar. Foi bom filho, tinha caráter meigo, benévolo, tinha resignação quando perdeu a audição e não oferecia nenhum queixume. A sua conversa mostrava sempre lucidez de espírito e inteligência pouco comum. Em 1845, perto de 50 anos, Joseph Maître desencarnou. E, na verdade, ele estava cego desde os 20 anos. Nós vemos aqui, ou meditando rapidamente sobre a expiação da cegueira, nós temos que, muito frequentemente, uma criatura é cega ou vive a cegueira em mais de uma encarnação. Alguns espíritos são cegos durante várias vezes, em várias encarnações. E, fundamentalmente, dependendo da forma como esses espíritos atravessam ou se deixam atravessar pela cegueira, eles apresentam diferentes reações. Se são as primeiras ou as últimas experiências na cegueira, nós percebemos essa diferença na forma como o espírito se comporta diante da expiação. Na verdade, se nós, muitas vezes, as pessoas dizem, para experimentar, avaliar como é a experiência de uma criatura cega, as pessoas dizem ou querem colocar, e às vezes colocam mesmo, uma venda nos olhos. Mas isto não dá a sensação de cegueira quando está posta assim na conta de expiação. Na verdade, a sensação é
do corpo físico, e como a criatura não conheceu a luz, então ela não experimenta nenhuma diferença de claro e escuro. Há uma questão também interessante. Eu certa vez fiz uma pesquisa com os professores de línguas estrangeiras lá no Instituto de Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, que é uma instituição abençoada para atendimento aos cegos. Então, nessa ocasião, eu tive também muitas experiências ricas e nós aprendemos muitíssimo através da observação de como os nossos irmãos nessa expiação atravessam as situações. Por exemplo, há uma tendência dos videntes em gritar com o cego, mas eles próprios já vão logo avisando: não sou surdo, sou apenas cego, eles próprios dizem. E como então ajudar uma pessoa cega a atravessar a rua ou caminhar? Tem que segurar no braço da pessoa por trás, um pouco acima do cotovelo. Quem nunca viu a luz, nem cor, porque é aquele cego chamado de nascença, não faz falta nenhuma e não tem saudade do que não viu na vida prática. Isso porque, na verdade, não ter visto a luz nem a cor, para essa pessoa não faz diferença e o afeta muito pouco, se é que o afeta. Há um caso também, aqui explorando o assunto, o tema que nós tratamos é de visão itinerante. O que é isso? Com mais ou menos 2 anos de idade, por exemplo, a criatura ficou cega, mas retém ainda umas réstias de luz na sua possibilidade. E, portanto, a visão dele é chamada de itinerante. Ou então, ele não sabe o que é claro nem escuro, como nós acabamos de lembrar. E não há, portanto, escuridão total, porque ele não conheceu a luz. A percepção facial das pessoas cegas é muito especial. Nós lembramos aqui que a compensação guarda a categoria de lei no universo. Portanto, faltando à criatura o sentido da visão material, então essa pessoa vai desenvolver uma outra particularidade e uma outra sutileza, digamos assim, porque ele desenvolve a percepção facial para os obstáculos à altura do rosto, em função do movimento do som, ou seja, do deslocamento do ar. Então, ele sabe, a pessoa cega sabe quando está próxima de uma coisa, quando tem alguém junto dela, mesmo sem falar, mas pela respiração, e assim subsequentemente. É uma situação, é um aspecto neuromuscular. E o valor da voz, então, assume uma importância maior ainda, porque esse valor da voz se sutiliza, é mais sutil e revelador do que o olhar, e é mais importante às vezes do que o conteúdo. Portanto, é nessa perspectiva que nós vemos a situação de cegueira em que esteve Joseph Maître nessa encarnação. E nós continuamos, eu, Nádia do Couto Vale. E você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, damos continuidade, então, às nossas reflexões sobre a trajetória de Joseph Maître, o cego, assim Kardec o apresenta aqui no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, capítulo 8º da segunda parte. Então, uma pessoa que conhecera Joseph Maître, evocou-o e obteve respostas às perguntas que lhe foram dirigidas. Joseph Maître, então, à mesa mediúnica, agradece a lembrança, declara que só foi à mesa mediúnica
para responder às perguntas, porque ele identificou que eram sérios os motivos que provocaram a sua evocação. Se não fossem sérios, ele certamente não teria atendido. E isso nós todos sabemos de outros estudos em outras partes da codificação por nosso querido Allan Kardec. Então, portanto, ele agradece a lembrança, diz que só foi responder porque era um grupo de pessoas sérias e os motivos que provocaram a evocação, ele vai logo também esclarecendo e, portanto, com prazer atendeu o chamado à mesa mediúnica e declara que estava feliz porque foi-lhe permitido orientar os que o evocaram. Ele expressa desejo de que seu exemplo possa acrescentar-se ao número de provas já tão numerosas que os Espíritos dão da justiça de Deus. Ainda há pouco fizemos menção à situação dos nossos irmãos cegos que muitas vezes atravessam várias encarnações na cegueira. Então, quanto a si mesmo, o que responde a esse propósito Joseph Maître? Ele diz que na encarnação de cegueira como Joseph Maître, essa foi a segunda vez em que ele atravessou a cegueira e declara que na existência anterior, lá pelo início do século XVIII, ele declarou que ficou cego aos 30 anos. Ele agora está à mesa mediúnica, portanto, ele já faz menção à reencarnação como Joseph Maître com uma certa distância. Por isso ele diz cego aos 30 anos, ele, em função de excessos de todo gênero, e, portanto, ele viu que esses excessos acabaram arruinando a saúde do pai, do organismo, do próprio organismo, e também enfraquecendo, nesse caso, o seu organismo. Quando nós dissemos que ele arruinou a saúde do pai, é porque, naturalmente, não há essa referência, mas nós imaginamos que os pais, pelo menos do nosso conhecimento, na nossa vida comum, que os pais também partilhem esse desafio, essa expiação da parte dos pais. Portanto, a questão da cegueira é um ajuste da lei. Mas nós vimos ali que ele disse que quando criança ele tinha tido também já como recebendo a cegueira. Então nós vemos, porque Chico Xavier nos dá exemplos e considerações a esse respeito em seu livro Chico de Francisco. E então ele diz que a criança excepcional geralmente é um suicida encarnado depois do suicídio recente. Ele diz, esclarece ainda Chico Xavier, que uma pessoa, ele dá uns exemplos, se uma pessoa espativou o crânio, o projétil atingiu o centro da fala, então ele volta com mudez. Se atingiu apenas o centro de visão, essa pessoa volta cega. Se atingiu regiões mais complexas do cérebro, essa criatura vem na encarnação em plena idiotia. E também porque aí os centros fisiológicos não funcionavam e que sua condição, então, estava a nos dizer que, como segunda encarnação na cegueira, ele estava se desempenhando muito bem. Então, na situação que o atingiu, em plena idiotia, se as criaturas se suicidaram com
balas, por exemplo, se as balas atingiram regiões mais complexas do cérebro, então vem na reencarnação essa criatura em plena idiotia. Porque aí os centros fisiológicos não funcionavam. A endocrinologia teria que fazer um importante capítulo sobre essa situação, um capítulo especial para estudar uma criança surda, muda, cega e paralítica. Essa é a sugestão, o conselho e também, digamos assim, uma espécie de desafio para aquele que vai atravessar ou que recebeu essa condição expiatória. Então, essa situação de Joseph Maître estar em cegueira desde os 20 anos, talvez, isso já era punição pelo abuso de estar patrulhando aquilo de que era portador. Ele estava, portanto, trabalhando esse patrimônio, ele era portador disso, e mesmo quando há esse tipo de limitação, ou os vários tipos de limitação, o espírito deve considerar que, como Deus não faz nada de errado, então aquilo está sendo necessário, mas ele não padece, a criatura encarnada não padece dessa tristeza e tudo mais. Então, não se responsabilizou pela causa da enfermidade. Aqui nós vemos o caso de Joseph Maître. Ele disse que já era punição aquela situação em que o espírito trabalha para buscar a solução, mas não encontra, porque é a ressonância, o rebatimento, a consequência daquilo que ele fez no âmbito da vivência em cegueira, no caso de Joseph Maître, na primeira encarnação como cego. Então, isso já era punição pelo abuso do patrimônio de que ele era portador. Mas ele não se responsabilizou pela causa da enfermidade a qualquer preço. Portanto, neste caso, ele resolveu acusar Deus, porque se revoltou com esta situação. Ele não admitia que Deus, tudo sabendo porque tudo pode, iria se confinar lá em uma ilha perdida, lá na região remota do globo, para que ele pudesse então descansar. Ainda há pouco falávamos sobre a forma como o espírito atravessa ou se deixa atravessar pela cegueira, pela expiação da cegueira. E uma das possibilidades é a revolta. No caso de Joseph Maître, isso também aconteceu. Ele não se responsabilizou como sendo a causa da enfermidade, porque nós sabemos que tudo que nos acontece é construção de nós mesmos. Ele então se rebelou e essa revolta fez com que ele resolvesse acusar Deus. Na verdade, porque ele pensava, se Deus existisse, então devia ser injusto mantê-lo assim cego. E então ele resolveu acusar Deus e renegou Deus. A revolta, que aliás nós também já estudamos, que foi o caso do pai de Anna Bitter, também em condição expiatória. Então ele recusou acusar Deus assim simplesmente, mas ele não aceitou e renegou a Deus. Portanto, ele acusou Deus, não aceitou que a bondade de Deus estivesse presente, como está presente, também nos momentos da corrigenda de todos nós. É o que nós vamos estudar em nosso próximo encontro, aqui pelo Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre.
Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.